Imagine um som que não pode ser ouvido. Um som tão silencioso e tão profundo que, ao invés de acalmar, causa pânico, alucinações e até perda de identidade. Um silêncio que não é ausência de ruído, mas sim a presença de uma frequência negativa que o cérebro humano não foi feito para suportar. Esse é o tema da chamada frequência do silêncio total, uma teoria que afirma que existe um limite no qual o som deixa de ser perceptível, mas continua atuando na mente. Nesse vídeo você vai entender como cientistas, militares e até monges em isolamento extremo já relataram os efeitos psicológicos devastadores de ambientes absolutamente silenciosos. E, como sempre, a pergunta que mais importa: será que essa frequência pode ser usada como arma? Ou pior, será que já está sendo? Tudo começa com um experimento famoso, mas pouco discutido, realizado em 1951, quando pesquisadores tentaram medir o que aconteceria com uma pessoa colocada em um ambiente com isolamento acústico absoluto. O objetivo era simples: observar quanto tempo o cérebro humano suporta o silêncio total. O resultado foi tão inesperado que até hoje é pouco divulgado. As pessoas começavam a ouvir sons que não existiam, vozes que não pertenciam a ninguém, como se o cérebro ativasse um sistema interno de ruído para não enlouquecer. Um voluntário afirmou que podia escutar o som do próprio sangue circulando. Outro começou a sentir como se seu corpo estivesse se desfazendo. Mas o verdadeiro ponto assustador não foi o que eles ouviram, e sim o que aconteceu quando a mente ficou sem referência auditiva externa. Ela criou o próprio som para preencher o vazio. Esse fenômeno é conhecido como ruído neural fantasma e é o primeiro indício de que o silêncio absoluto não é natural para nenhum ser humano. A mente precisa de sons externos, não apenas para se localizar no mundo, mas para se manter estável. Quando tudo ao redor se cala, o cérebro liga a um gerador interno de realidade. E esse gerador não é amigável. Ele é imprevisível. Ele trabalha com medo, com memória reprimida, com imagens sensoriais guardadas no escuro da mente. Ou seja, quanto mais silêncio, mais barulho interior. Mas a teoria da frequência do silêncio total vai além disso. Ela diz que existe um ponto em que o silêncio ultrapassa o limite humano e começa a agir como um som negativo, uma frequência invertida que não vibra o ar, mas vibra a mente. Essa ideia ganhou força depois da descoberta dos chamados sons de baixa frequência extrema, capazes de afetar o corpo humano sem que o ouvido perceba. São os chamados infrassons, como os produzidos por terremotos, explosões distantes ou maquinários industriais. Eles não são audíveis, mas podem causar ansiedade, enjoo, dor de cabeça ou sensações de presença. Agora imagine o oposto disso. Não um som abaixo do que podemos ouvir, mas um silêncio abaixo do que podemos suportar. Um exemplo real que se aproxima disso é a câmara anecoica da Microsoft, considerada um dos lugares mais silenciosos do mundo. Lá dentro, o silêncio é de 20 decibéis, negativo. Parece impossível, mas não é. O silêncio é tão profundo que você começa a ouvir órgãos internos funcionando. Pessoas que entram lá não conseguem ficar mais de 30 minutos sem apresentar sintomas. Desorientação, perda de equilíbrio, sensação de que o corpo está flutuando. Algumas relatam que sentem que o próprio pensamento muda de densidade. Outras, que começam a entrar em espiral mental, como se fossem empurradas para dentro da própria cabeça. Agora vamos a um ponto mais perturbador. Se o silêncio absoluto é perigoso, por que ainda existem pesquisas secretas envolvendo o uso do silêncio como instrumento de controle mental? Resposta curta: porque ele funciona. Em prisões clandestinas, algumas técnicas de tortura não usam choques, água ou dor física. Usam ausência. Ausência de som, ausência de estímulo, ausência de referência. O silêncio compulsório começa como desconforto, mas com o tempo se torna desintegração psicológica. A pessoa perde noção de si, do corpo, do espaço, do tempo. Sua mente implora por um som, qualquer som. Até um grito seria reconfortante. E é exatamente aí que nasce a teoria mais sombria,
O som que enlouquece não é o grito, mas a ausência dele. Mas para entender a frequência do silêncio total como conceito científico, precisamos olhar além da psicologia. Precisamos entender como o corpo humano se relaciona com vibração. Tudo que existe vibra. Átomos, partículas, o coração, até o pensamento. O silêncio total, então, não é apenas ausência de ruído. É uma desconexão com o ritmo vibracional natural do mundo. E é isso que assusta pesquisadores. O que acontece quando algo é colocado fora da vibração da realidade? Teorias conspiratórias dizem que governos já testaram câmaras de silêncio extremo como forma de apagar memórias, quebrar identidades ou desestruturar prisioneiros sem deixar marcas físicas. Outra teoria diz que o silêncio total pode ser usado para reinicializar a mente de alguém, mas com risco de perda permanente de personalidade. A mente sem referência não é apenas frágil, ela é reprogramável. E agora chegamos a um ponto curioso da história. A ideia de que o silêncio pode ser uma linguagem. Algumas culturas antigas, especialmente monges ascetas, acreditavam que no silêncio total se encontrava uma forma de comunicação com o fora da existência. Eles diziam que o som separa o humano do espiritual, e que ao entrar no silêncio absoluto, é possível acessar uma vibração anterior à matéria. Mas alguns relatos são contraditórios. Tinham monges que relatavam experiências de iluminação, mas outros relatavam ataques de pânico, visões demoníacas ou sensação de ser observado pelo próprio silêncio. Há também registros curiosos da medicina militar da década de 60, onde se tentava medir a resistência humana ao silêncio como parte de estudos sobre isolamento espacial. Astronautas precisam ser capazes de tolerar longos períodos sem som externo, mas o que os cientistas descobriram foi inesperado. O silêncio extremo não causa apenas colapso psicológico, ele altera padrões de sono, distorce o senso de tempo e pode induzir sonhos lúcidos involuntários. Em outras palavras, o silêncio total pode abrir portas dentro da mente que não deveriam ser abertas. Agora vamos a uma pergunta inevitável. Existe realmente uma frequência específica de silêncio que causa tudo isso? Ou é apenas uma metáfora científica? A resposta mais aceita é que o silêncio em si não tem frequência, mas o cérebro interpreta a ausência de som criando uma. Ele tenta transformar o nada em padrão, e quando isso falha, o colapso acontece. Assim, a chamada frequência do silêncio total seria a frequência da própria mente tentando preencher o vazio. Mas então, por que algumas pessoas suportam e outras enlouquecem? Essa talvez seja a parte mais enigmática. As pessoas que mais sofrem no silêncio são as que mais precisam de estímulo externo para se equilibrar internamente. Pessoas que carregam traumas, culpas, ruídos emocionais, têm no silêncio o amplificador perfeito. O som esconde, o silêncio revela. Para finalizar, uma hipótese ainda mais sombria. Se o silêncio absoluto pode quebrar a mente, e se a mente cria ruídos internos para sobreviver, então talvez o maior medo do ser humano não seja o que ele escuta, mas o que ele passa a ouvir quando nada mais existe lá fora. Talvez não tenhamos medo do silêncio por ele ser vazio, mas por ele nos obrigar a escutar aquilo que carregamos dentro. O silêncio extremo não enlouquece porque falta algo. Ele enlouquece porque sobra a nós mesmos. E é isso que torna o conceito tão fascinante e assustador. A frequência do silêncio total não é um som, não é ruído, não é vibração física. É o choque entre o mundo externo que desaparece e o mundo interno que, de repente, não pode mais ser ignorado. O som pode ferir, mas o silêncio pode destruir.